A imaginação é o único redentor do homem. Existe uma frequência específica que seu sistema nervoso é capaz de receber e que resolveria aproximadamente 90% dos problemas que você está enfrentando atualmente. Dificuldades financeiras, problemas de relacionamento, questões de saúde, bloqueios criativos, oportunidades que nunca aparecem, sincronicidades que nunca acontecem. Não 90% de cada problema, 90% do número total de problemas que você tem. Esta frequência está transmitindo constantemente. Está disponível agora mesmo, esteve disponível durante toda a sua vida. Permanecerá disponível independentemente das suas circunstâncias. Mas você não a está recebendo. Não porque você esteja quebrado, não porque esteja fazendo algo errado, não porque precise conquistar o acesso. Você a está bloqueando através de um mecanismo específico que opera automaticamente abaixo da consciência vigilante, que você nunca foi ensinado que existe ou como desativar. No momento em que você para de bloquear essa frequência, no momento em que permite que seu sistema nervoso receba o que tem sido transmitido este tempo todo, os problemas não são resolvidos através de esforço, estratégia ou técnica. Eles se dissolvem. Deixam de ser problemas porque a frequência contém informação, possibilidade e alinhamento que tornam aproximadamente 90% do que você está enfrentando irrelevante ou facilmente resolvido. Isso não é uma metáfora. Isso não é um desvio espiritual. Este é um mecanismo específico que envolve como seu sistema nervoso filtra a realidade. E no momento em que você entende o que está realmente acontecendo, porque você tem bloqueado a recepção, tudo sobre a resolução de problemas se inverte. Há cerca de 1 ano e meio, eu comecei a me aprofundar em conteúdos e estudos que ligavam neurociência, consciência e manifestação. Eu estava tentando entender por que algumas pessoas parecem viver em um fluxo constante, enquanto outras se esforçam muito e ainda assim sentem que tudo trava. Nesse caminho, tive contato com relatos, análises e observações feitas por pesquisadores e estudiosos que acompanharam dezenas de pessoas que diziam viver esse estado de sincronicidade contínua, onde soluções surgiam antes mesmo dos problemas ficarem claros, oportunidades apareciam no momento exato e obstáculos simplesmente perdiam força. E o que mais me chamou a atenção foi um ponto em comum que aparecia repetidamente, independentemente da história, crença ou prática dessas pessoas. Segundo essas análises, todas elas pareciam ter, de alguma forma, reduzido ou desligado um tipo específico de filtro mental que a maioria de nós usa o tempo todo sem perceber. Esse filtro limita o que percebemos, o que consideramos possível e até o que acreditamos merecer. Quando ele diminui, algo muda. A pessoa passa a acessar informações, conexões e possibilidades que antes simplesmente não entravam no campo de consciência. Não porque a realidade mudou, mas porque a forma de percebê-la mudou. A frequência não resolve seus problemas dando-lhe respostas ou estratégias. Ela os resolve revelando que a maior parte do que você tem tratado como problemas são, na verdade, sintomas de não receber a frequência. A luta financeira geralmente não é sobre dinheiro. É sobre bloquear a frequência que lhe mostraria oportunidades de criação de valor. A dificuldade de relacionamento geralmente não é sobre comunicação. É sobre bloquear a frequência que o alinharia com pessoas compatíveis. Problemas de saúde geralmente não são sobre comportamentos. Eles são sobre bloquear a frequência que o guiaria em direção ao que seu corpo realmente precisa. O mecanismo de bloqueio é algo que lhe foi ensinado, algo que você pratica milhares de vezes diariamente. Algo que parece pensamento racional e comportamento responsável, mas que na verdade funciona como um sinal de interferência impedindo a recepção da frequência que eliminaria a maior parte da sua luta. Deixe-me mostrar o que essa frequência realmente é e como o mecanismo de bloqueio opera. Porque uma vez que você veja isso claramente, a razão para seus padrões específicos de luta se torna óbvia. A realidade está constantemente transmitindo informações em múltiplos níveis. Seus 5 sentidos recebem uma faixa estreita de informação física. Ondas de luz, ondas sonoras, pressão, temperatura, sinais químicos. Mas abaixo e além da informação sensorial, existe um campo de possibilidade, potencial e alinhamento que seu sistema nervoso é capaz de detectar através de um mecanismo que os neurocientistas estão apenas começando a entender. Isso não é místico. Este é o mecanismo através do qual a intuição opera, através do qual você sabe algo sem saber como sabe, através do qual soluções aparecem totalmente formadas, através do qual você acaba no lugar certo, na hora certa, sem planejamento consciente.
Seu sistema nervoso tem receptores para esta frequência da mesma forma que tem receptores para luz e som. Mas aqui está o que cria o bloqueio: sua mente consciente, especificamente seu córtex pré-frontal, executando padrões aprendidos de análise racional e resolução de problemas, gera o que funciona como interferência. Toda vez que você analisa, planeja, se preocupa, controla ou tenta resolver as coisas através da pura cognição, você está gerando um sinal que interfere na recepção da frequência. A frequência opera através do permitir, através da receptividade, através do que os pesquisadores chamam de estados de monitoramento aberto. O mecanismo de bloqueio opera através da força, através do controle, através do que os pesquisadores chamam de estados de atenção focada. E a cultura moderna treinou você para passar aproximadamente 95% das suas horas acordadas em modo de atenção focada, constantemente analisando e controlando, o que significa que você está bloqueando a frequência aproximadamente 95% do tempo. Eu observei este mecanismo operar com precisão perfeita através de alguém antes que reconhecessem o que estava acontecendo. Rebecca era uma empreendedora com um negócio em dificuldades. Todo mês era estresse, correria atrás de clientes, vendas forçadas, análise do que estava errado. Ela trabalhava mais do que qualquer pessoa que eu conhecia, estrategizava constantemente, tentava todas as técnicas, mas o negócio mal sobrevivia. Quando examinei o que estava realmente acontecendo, o padrão era claro. Rebecca passava cada momento acordada em modo de atenção forçada, planejando, analisando, se preocupando, controlando. Ela acordava pensando imediatamente nos problemas, passava o dia forçando soluções, ia dormir ensaiando mentalmente as estratégias do dia seguinte. Ela estava gerando o máximo de interferência, bloqueando a frequência completamente. A frequência estava transmitindo oportunidades constantemente, pessoas que poderiam indicar clientes, ideias que transformariam seu negócio, janelas de tempo em que suas ofertas cairiam perfeitamente. Mas ela não conseguia receber nada disso porque seu sinal de interferência estava na força máxima. Sua mente racional estava tentando tanto resolver problemas que impedia a recepção de informações que teriam tornado os problemas irrelevantes. Quando trabalhamos na desativação do mecanismo de bloqueio, nada na estratégia de negócio dela mudou. Mas em 6 semanas, 3 grandes clientes apareceram através de canais inesperados. Em 3 meses, uma oportunidade de parceria se manifestou e dobrou sua receita. Em 6 meses, o negócio estava prosperando. Não porque ela trabalhou mais ou estrategizou melhor, mas porque parou de interferir na frequência e permitiu que a informação e a oportunidade chegassem até ela. É por isso que o esforço muitas vezes não se correlaciona com os resultados. Você pode trabalhar extremamente duro enquanto bloqueia a frequência completamente, o que significa que está resolvendo problemas através da pura força enquanto perde a informação que faria a maioria desses problemas desaparecer. Ou você pode trabalhar menos, mas receber a frequência claramente, o que significa que oportunidades e soluções aparecem mais rápido do que os problemas podem se formar completamente. Agora preciso explicar por que a mente racional, a parte de você que parece mais inteligente e responsável, é na verdade a principal fonte de interferência que bloqueia a frequência de que você mais precisa. Seu córtex pré-frontal evoluiu para propósitos específicos: planejamento, análise, resolução de problemas em domínios conhecidos. Essas funções são valiosas para certas tarefas, mas operam através do estreitamento da atenção, aumento do controle mental e imposição de resultados através de lógica pré-determinada. Este estado focado e controlado gera uma assinatura neurológica que interfere no estado receptivo aberto necessário para a recepção da frequência. Pense nisso como tentar ouvir uma estação de rádio baixa enquanto opera um motor barulhento. O motor serve a um propósito, mas você não consegue ouvir a transmissão enquanto ele está funcionando. Sua mente racional é o motor. A frequência é a estação silenciosa. E você foi ensinado a manter o motor funcionando constantemente, o que significa que não tem conseguido ouvir a transmissão que tornaria o funcionamento do motor desnecessário para a maior parte do que você está tentando realizar. Aqui está o mecanismo. Quando você está analisando um problema, seu córtex pré-frontal se ativa fortemente, estreitando a atenção para variáveis conhecidas, executando padrões aprendidos de resolução de problemas. Isso cria uma dominância de ondas cerebrais beta, alta agitação mental, foco estreito. Este estado é excelente para executar soluções conhecidas para problemas previsíveis, mas é completamente incompatível com o recebimento da frequência, que requer estados alfa-teta, consciência relaxada,
atenção aberta. A frequência não opera através de lógica e análise. Ela opera através do reconhecimento de padrões em escalas além do processamento consciente, através da detecção de sinais sutis no campo de possibilidade, através do que aparece para a consciência como um saber repentino, um pressentimento ou um sincronismo fortuito. Você não pode receber essa informação enquanto executa o processamento analítico máximo, porque o processamento analítico gera interferência demais. Michael demonstrou este mecanismo perfeitamente. Ele estava tentando resolver um problema de relacionamento. Sua parceira estava se afastando. A comunicação estava falhando. Todos os dias ele passava horas analisando o que deu errado, planejando o que dizer, estrategizando como consertar. Sua mente racional estava em engajamento máximo, tentando resolver o problema através da pura análise. Mas a frequência estava transmitindo algo completamente diferente. Informações sobre incompatibilidade que nenhuma estratégia superaria. O tempo indicava que este fim estava abrindo espaço para algo alinhado. Pistas sutis sobre seus próprios padrões que nenhuma análise sobre sua parceira revelaria. Ele não conseguia receber nada disso porque seu motor analítico estava funcionando no volume máximo, abafando a frequência completamente. Quando ele finalmente parou de analisar, parou de estrategizar, parou de tentar forçar uma solução através do controle racional, recebeu a frequência claramente pela primeira vez em meses. E o que ela lhe mostrou foi que o problema não tinha solução porque, na verdade, não era um problema. Era um desalinhamento tornando-se óbvio, e a solução não era consertar o relacionamento, mas permitir o fim natural e tornar-se disponível para o que estava realmente alinhado. Em 2 semanas após interromper sua resolução forçada de problemas, o relacionamento terminou naturalmente e sem drama. Em 6 semanas, ele conheceu alguém com quem tudo fluía sem esforço. A solução de 90% não foi resolver o problema que ele tentava resolver. Foi receber informação que recontextualizou toda a situação e revelou um caminho completamente diferente. Isso é o que a frequência faz e que a análise racional não pode fazer. Ela opera a partir de um campo de informação mais amplo, vendo padrões e possibilidades que sua mente consciente não consegue acessar, guiando você em direção ao alinhamento em vez de tentar forçar um desalinhamento a funcionar através de estratégia. Agora, preciso mostrar por que receber a frequência resolve aproximadamente 90% dos problemas em vez de todos eles. Porque entender essa distinção é o que evita o desvio espiritual e revela como isso realmente funciona. A frequência não resolve problemas que exigem ação física no mundo material. Se o seu carro precisa de uma troca de óleo, receber a frequência não mudará o óleo. Se você precisa declarar impostos, receber a frequência não os declarará. Aproximadamente 10% dos problemas são tarefas físicas diretas que exigem ação direta. Mas aproximadamente 90% do que você está vivenciando como problemas não são, na verdade, problemas que exigem soluções. São sintomas de estar fora de alinhamento, perdendo informações ou forçando resultados que não correspondem ao fluxo natural. E estes se dissolvem naturalmente quando você recebe a frequência, porque a frequência contém a informação e o alinhamento que os torna irrelevantes. A luta financeira para a maioria das pessoas não é sobre a falta de habilidades para ganhar dinheiro. É sobre não receber a frequência que lhes mostraria oportunidades de criação de valor, talentos naturais que se traduzem em renda ou o momento certo para quando as ofertas seriam aceitas. Quando recebem a frequência, aparecem oportunidades que não eram visíveis antes. E a luta financeira se transforma não através de novas estratégias, mas através do alinhamento com o fluxo natural. A dificuldade de relacionamento para a maioria das pessoas não é sobre a falta de habilidades de comunicação. É sobre forçar relacionamentos com pessoas desalinhadas ou perder o tempo certo sobre quando ficar versus quando liberar. Quando recebem a frequência, a clareza emerge sobre a compatibilidade. Finais naturais acontecem sem drama e conexões alinhadas aparecem sem esforço. Problemas de saúde para a maioria das pessoas, além de problemas médicos agudos, não são sobre falta de conhecimento em saúde. É sobre não receber a frequência que as guiaria em direção ao que seu corpo específico precisa ou revelaria padrões emocionais criando sintomas físicos. Quando recebem a frequência, o corpo as guia claramente e melhorias na saúde acontecem através do alinhamento em vez de protocolos forçados. Bloqueios criativos não são sobre falta de talento ou disciplina. São sobre forçar uma expressão que não corresponde ao tempo natural ou à voz autêntica.
Quando os criadores recebem a frequência, os bloqueios se dissolvem e o trabalho flui porque estão alinhados com o que quer emergir, em vez de forçar o que acham que deveria. O padrão é consistente. A maioria dos problemas são sintomas de não receber a frequência, em vez de problemas reais que exigem soluções. E no momento em que você recebe a frequência claramente, aproximadamente 90% do que você estava enfrentando ou se dissolve completamente ou se resolve com esforço mínimo, porque você agora está operando a partir de informação e alinhamento que não podia acessar enquanto bloqueava a recepção. Agora preciso mostrar os padrões específicos através dos quais você bloqueia a frequência, porque reconhecer estes em seu próprio comportamento é o que lhe permite desativá-los. Padrão de bloqueio 1. Análise constante. Toda vez que você passa longos períodos analisando problemas, pesando opções, tentando entender as coisas através da pura lógica, você está gerando o máximo de interferência. A mente racional funcionando continuamente é o sinal de interferência mais forte. A maioria das pessoas já acorda analisando. Elas analisam ao longo do dia, entre tarefas, durante transições, antes de dormir. Seu monólogo interno corre constantemente, processando e reprocessando. Este estado analítico constante torna a recepção da frequência impossível porque o sinal está sempre congestionado. Padrão de bloqueio 2. Controle e força. Toda vez que você tenta forçar um resultado através da pura vontade, controlar circunstâncias através da manipulação ou fazer as coisas acontecerem através do puro esforço contra a resistência, você está em um estado que bloqueia a recepção. Força e controle exigem atenção focada e alta agitação, o que gera interferência. A frequência opera através do permitir e do alinhamento, movendo-se com o fluxo natural em vez de contra ele. Controle e força são incompatíveis com o estado receptivo necessário para a recepção da frequência. Padrão de bloqueio 3. Foco no problema. Toda vez que você se foca intensamente em problemas, ensaia dificuldades, se preocupa com o que está errado, você está sintonizando seu sistema nervoso na frequência do problema em vez da frequência da solução. Você está literalmente direcionando seus receptores para longe da frequência que forneceria informação e alinhamento. A frequência transmite soluções, oportunidades e alinhamento. Mas se o seu sistema nervoso estiver sintonizado inteiramente em problemas através do foco constante no problema, você não poderá receber a transmissão, embora ela esteja sempre disponível. Padrão de bloqueio 4. Projeção futura. Toda vez que você está vivendo mentalmente em cenários futuros, planejando obsessivamente, se preocupando com o que pode acontecer, você não está presente. E a frequência só pode ser recebida na consciência do momento presente. A projeção futura tira você do agora, que é o único lugar onde ocorre a recepção da frequência. Sarah demonstrou todos os 4 padrões simultaneamente. Análise constante de seus problemas de negócios, tentativa de controlar a aquisição de clientes através da força, foco obsessivo no que não estava funcionando e projeção mental contínua em cenários futuros de pior caso. Interferência máxima, recepção 0. Sua vida era uma luta, apesar do tremendo esforço e inteligência. Não porque ela estivesse fazendo algo errado, mas porque seu sistema nervoso estava gerando sinais de interferência tão fortes que a frequência contendo oportunidades e soluções não conseguia alcançá-la. Quando desativamos sistematicamente cada padrão de bloqueio, suas circunstâncias externas inicialmente não mudaram. Mas sua recepção limpou e, conforme a recepção limpou, oportunidades que eram invisíveis tornaram-se óbvias. O tempo que parecia errado de repente pareceu certo. Pessoas que poderiam ajudar apareceram sincronicamente. As soluções estavam sempre sendo transmitidas, mas ela finalmente pôde recebê-las. Tudo que descreve aponta para uma questão prática. Como você realmente desativa o mecanismo de bloqueio e recebe a frequência claramente? Vou lhe dar o protocolo específico. Fase 1. Reconhecimento. Dias 1 a 14. A maioria das pessoas nunca notou conscientemente quando está gerando interferência versus quando está em estados receptivos. A primeira fase é desenvolver a consciência dos seus padrões de bloqueio. Durante 2 semanas, observe ao longo de cada dia. Estou analisando, controlando, focado no problema, projetando o futuro agora? Não tente mudar nada, apenas observe. Defina lembretes de hora em hora para verificar. Por volta do dia 10, você começará a reconhecer os padrões de bloqueio automaticamente. Fase 2. Silêncio estratégico. Dias 15 a 30.
Agora você começará a criar deliberadamente janelas livres de interferência. Comece com 10 minutos diários onde você desengaja completamente a mente analítica. Não necessariamente meditação, não tentando parar os pensamentos, simplesmente desengajando o processamento analítico. Sentar em silêncio sem agenda, caminhar sem planejar, ser sem fazer. A atividade específica importa menos do que desengajar o motor que gera interferência. Para a maioria das pessoas, isso parece desconfortável inicialmente porque estão muito habituadas à análise constante. Mas dentro de 2 semanas, a recepção clara começa a se tornar perceptível. Insights aparecendo sem esforço, soluções emergindo totalmente formadas, o tempo parecendo repentinamente certo. Fase 3. Mudança de resposta. Dias 31 a 60. Agora você aprenderá a reconhecer quando a frequência está oferecendo informações e a responder apropriadamente em vez de anular com controle analítico. A frequência se comunica através de saberes sutis, pressentimentos, impulsos que parecem certos apesar de não serem lógicos, momentos que parecem subitamente alinhados. A maioria das pessoas anula esses sinais imediatamente com "mas isso não faz sentido" ou "preciso analisar isso primeiro". Essa anulação é um mecanismo de bloqueio se reafirmando. Pratique seguir a orientação da frequência mesmo quando não fizer sentido racional. Coisas pequenas inicialmente, um impulso para ligar para alguém, um sentimento de que hoje não é o momento certo para aquela conversa, um saber de que uma abordagem diferente funcionaria melhor apesar da lógica dizer o contrário. A orientação da frequência muitas vezes parece irracional inicialmente porque está operando a partir de informações que sua mente consciente não pode acessar. Mas segui-la consistentemente demonstra que ela é mais precisa do que o controle analítico porque vê padrões que você não vê. Fase 4. Construção de confiança. Dias 61 a 90. Esta fase é sobre construir confiança suficiente na recepção da frequência para que você possa seguir sua orientação mesmo em situações significativas, apesar das objeções da mente racional. Mantenha um registro de quando seguiu a orientação da frequência versus quando a anulou com análise. Acompanhe os resultados. Você notará que as decisões guiadas pela frequência levam consistentemente a melhores resultados, mesmo quando pareciam erradas analiticamente. Esse feedback empírico constrói a confiança que permite seguir a orientação da frequência em domínios progressivamente mais importantes até que ela se torne seu sistema de navegação primário em vez de um reserva para o controle racional. Preciso lhe dizer o que realmente acontece quando você limpa a recepção da frequência, porque não é o que a maioria dos ensinamentos sobre intuição ou fluxo promete. Os problemas não desaparecem. A vida não se torna livre de esforço. Mas aproximadamente 90% da luta se dissolve porque você está recebendo informação e alinhamento que tornam a maior parte do que você estava combatendo irrelevante. O fluxo financeiro melhora não porque o dinheiro aparece magicamente, mas porque você pode ver oportunidades para as quais estava cego enquanto bloqueava a recepção. Você sabe quando agir e quando esperar. Você reconhece possibilidades de criação de valor antes que sua mente racional pudesse analisá-las. Você é guiado em direção ao alinhamento em vez de forçar estratégias que não correspondem ao fluxo natural. Os relacionamentos melhoram não porque os conflitos desaparecem, mas porque você pode sentir a compatibilidade claramente. Sabe quando investir versus quando liberar. Reconhece conexão autêntica versus atração superficial. Você para de forçar relacionamentos que não se alinham e tornar-se disponível para conexões que fluem naturalmente. A saúde melhora não porque os sintomas desaparecem instantaneamente, mas porque você recebe orientação clara sobre o que seu corpo específico precisa, quando descansar versus quando se mover, quais abordagens se alinham com seu sistema. Você para de forçar protocolos que não correspondem à sua constituição e segue o que realmente funciona. A criatividade flui não porque os bloqueios nunca acontecem, mas porque você pode sentir o que quer emergir, quando o momento é certo, quando pressionar versus quando permitir. Você para de forçar a expressão e começa a canalizar o que está pronto para vir à tona. O padrão é consistente. A vida torna-se menos sobre forçar soluções através do controle analítico e mais sobre reconhecer e alinhar-se com o que já está tentando emergir. Os problemas ainda aparecem, mas aproximadamente 90% deles se dissolvem através do alinhamento em vez de exigir soluções forçadas. Rebeca, após limpar a recepção, não trabalhou menos. Mas seu trabalho tornou-se alinhado em vez de forçado. Os clientes apareceram através de sincronicidade em vez de prospecção direta.
As oportunidades se manifestaram precisamente quando necessário. O tempo parecia consistentemente certo. Ela estava recebendo orientação da frequência continuamente e segui-la criou um fluxo que o controle analítico nunca conseguiria. Michael, após limpar a recepção, ainda experimentava desafios de relacionamento, mas podia sentir a compatibilidade claramente, saber quando o desalinhamento era insolúvel, reconhecer quando algo valia o esforço versus quando a liberação era apropriada. Seus relacionamentos tornaram-se muito menos sofridos, não porque ele nunca tivesse conflitos, mas porque estava alinhado com pessoas que correspondiam à sua frequência. Sarah, após limpar a recepção, ainda tinha problemas de negócios. Mas ela conseguia ver soluções antes que os problemas se formassem completamente. As oportunidades apareciam antes que as necessidades se tornassem urgentes. Ela navegava desafios com o tempo certo e insights que sua mente racional sozinha jamais poderia ter gerado. Isso é o que a recepção clara da frequência cria. Não uma vida livre de problemas, mas uma vida onde aproximadamente 90% da luta se dissolve porque você está operando a partir de informação e alinhamento que tornam a maior parte da força desnecessária. Tudo o que compartilhei revela porque essa abordagem resolve problemas quando os métodos convencionais falham. Os métodos convencionais operam através do controle analítico, que é, por si só, o mecanismo de bloqueio que impede a recepção da informação que resolveria a maioria dos problemas. Quando você tenta resolver a luta financeira através de melhor orçamento e estratégia, você está usando a mente analítica que está bloqueando a recepção da frequência que lhe mostraria oportunidades de criação de valor. Quanto mais você analisa, mais você bloqueia, menos oportunidades você consegue ver. Quando você tenta resolver a dificuldade de relacionamento através de técnicas de comunicação e insights terapêuticos, você está usando o processamento analítico que bloqueia a recepção da frequência que revelaria compatibilidade, verdade ou clareza de tempo. Quanto mais você analisa, menos consegue sentir o que está realmente acontecendo abaixo da superfície. Quando você tenta resolver problemas de saúde pesquisando protocolos e otimizando comportamentos, você está no modo analítico que bloqueia a recepção da frequência que o guiaria em direção ao que seu sistema específico precisa. Quanto mais você pesquisa, menos consegue ouvir a orientação real do seu corpo. A solução não é uma análise melhor. É desativar a interferência analítica que impede a recepção da frequência contendo informações que sua mente racional não consegue acessar. Uma vez que a recepção limpa, problemas que pareciam insolúveis através da análise se dissolvem porque você está operando a partir de um campo de informação completamente diferente. A frequência esteve transmitindo o tempo todo. Cada oportunidade que você perdeu sempre esteve disponível. Cada solução que você não conseguiu ver sempre esteve lá. Cada momento de tempo perfeito que você não pôde acessar sempre foi possível. Você não estava quebrado, em falta ou fazendo algo errado. Você estava simplesmente bloqueando a recepção através de padrões que lhe ensinaram que eram inteligentes e responsáveis, mas que na verdade funcionam como sinais de interferência. A mudança está disponível agora mesmo. Não depois de você resolver seus problemas atuais. Não depois de você se tornar mais espiritual ou desenvolvido. Agora mesmo, você pode começar a desativar os padrões de bloqueio e permitir a recepção da frequência que resolveria aproximadamente 90% do que você está enfrentando. Pare de analisar constantemente. Pare de tentar controlar através da força. Pare de se focar obsessivamente em problemas. Pare de viver mentalmente em projeções futuras. Comece a permitir períodos de silêncio receptivo. Comece a notar a orientação da frequência. Comece a segui-la mesmo quando for irracional. Comece a confiar em resultados empíricos em vez do conforto analítico. É assim que você limpa a recepção. É assim que a frequência chega até você. É assim que 90% da luta se dissolve. Não através da resolução de cada problema, mas através da recepção da informação e do alinhamento que torna a maioria deles irrelevante. A frequência está transmitindo agora mesmo. A única questão é se você vai continuar interferindo no sinal ou finalmente se permitirá receber o que esteve disponível o tempo todo. Se algo dentro de você reconheceu a verdade neste texto, faça algo agora, não por mim, mas por você. Deixe esta frase nos comentários: eu sou o sinal. Escreva para registrar, em forma de palavras, que você não vai mais bloquear o que sempre esteve disponível, que não vai mais forçar através da análise o que só pode ser recebido através do permitir. E se você quer mais conteúdo como este,
sem desvios espirituais, sem promessas vazias, onde neurociência, consciência e manifestação se encontram para te mostrar o que realmente está acontecendo. Inscreva-se. Não por mim, por você, porque cada vídeo será mais uma camada de interferência removida, mais um padrão de bloqueio desativado. Aperte o botão e ative o sino. Não há motivação superficial aqui. Aqui é o mecanismo real, e isso, em um mundo de barulho constante, vale tudo. E é aqui que tudo muda de verdade. Porque o que você acabou de descobrir não é apenas informação, é o início de uma reconfiguração completa na forma como você navega a realidade. Você agora sabe que existe uma frequência transmitindo soluções, oportunidades e alinhamento 24 horas por dia. Você entendeu que 90% da sua luta não vem da falta de esforço, mas da interferência que você mesmo gera sem perceber. Mas saber disso não basta. Você precisa desprogramar os padrões de bloqueio que operam automaticamente há anos. Por isso criei algo para quem está pronto para ir além da teoria, um guia prático, direto, sem enrolação, que te mostra exatamente como desativar a interferência e começar a receber o que sempre esteve disponível. É um e-book chamado O Criador Oculto. Não é mais conteúdo motivacional. Não é repetição do que você já ouviu. É o passo seguinte, o protocolo completo para limpar sua recepção e acessar o campo de possibilidades que sua mente analítica nunca conseguiria alcançar sozinha. O link está fixado no primeiro comentário. E agora desligue este vídeo, mas não desligue a recepção que acabou de começar a limpar dentro de você. Caminhe diferente, perceba diferente, analise menos, receba mais, porque lembre-se, aquele que para de bloquear a frequência nunca mais volta a viver na luta forçada. Até o próximo insight, ou até que você finalmente permita que a solução chegue até você.